A Janja está reclamando que não tem um gabinete para ela. Ela quer despachar oficialmente num gabinete. Ela não tem a menor noção da realidade. Vai falar bastante durante o programa de hoje, gente, sobre aquela fala da Janja no final de semana, toda a repercussão, todos os desdobramentos que tivemos dessa declaração em que ela atacou, ofendeu, xingou o empresário e agora novo integrante do governo americano, Elon Musk. Vamos ver. O Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. A gente tem aqui, inclusive, um comentário feito pelo nosso colega, parceiro aqui de Bradock Show, Silvio Navarro. Pode colocar na tela, Cláudio, por gentileza, sobre esse episódio. O Silvio escreve o seguinte: vejam a irresponsabilidade. A primeira-dama Janja da Silva xinga Elon Musk, um integrante do governo dos Estados Unidos que assume em janeiro. Quando na história uma primeira-dama deu um vexame desse tamanho? E aí já tivemos também a resposta do Elon Musk. Pode colocar na sequência, Cláudio, por favor, antes de passar aqui para o Consta fazer as considerações iniciais dele. O Elon Musk respondeu com a frase: They will lose the next election. Eles perderão a próxima eleição. A gente tem outros desdobramentos também no decorrer do programa, a gente vai trazendo aqui aos poucos, em doses homeopáticas, para começar a análise. Constar sobre esse episódio. Tem várias formas de observar isso aí, né? O primeiro ponto é o quão atento está Elon Musk ao que se passa no Brasil, a ponto de comentar esse tipo de coisa e alertar, né? Vão perder. E quando ele cisma com uma coisa, não é bom estar na ponta contrária. O outro aspecto, claro, é que o governo Trump vem aí e com certeza a turma do lulismo não está tranquila, não. Né? Isso aí denota exatamente o grau de, eu não vou nem dizer desespero, mas estão tensos, pelo menos estão tensos. O terceiro aspecto, claro, né, é refletir como nação como foi que chegamos a esse ponto. Janja da Silva, primeira-dama. Porque eu vejo algumas pessoas falando, não primeira-dama. Né? É a primeira-dama oficial do Brasil. E o Lula é o presidente. Isso tudo é uma degradação institucional e moral sem precedentes. Foi o tema da minha coluna que eu escrevi mais cedo hoje. E a minha conclusão é a seguinte: é responsabilidade da elite. É uma elite que temos, que controla meios de comunicação importantes, como a Globo, que são economistas liberais de mercado, como Armínio Fraga, João Moedo e companhia. Essa turma, de alguma forma, participou de uma farsa de que o Lula era alguém aceitável para impedir a ameaça autoritária do bolsonarismo. Então eles participaram desse teatrinho, fizeram o L, ajudaram a dar uma espécie de normalização à figura do Lula e tudo que ele representa e carrega junto. E é isso, né? Aquela que visitava ele na prisão virou a nossa primeira-dama, fala esses impropérios, além da agressão à língua, né? Do irresponsável, problema, cidadãos, essas coisas, e cria crises diplomáticas, porque não dá para negar que existe aí um problema, né? O Elon Musk não só é dono da plataforma X, em que ele permite todo tipo de ataque, agressão e tudo da esquerda a ele mesmo, como ele vai ser secretário de um departamento novo criado pelo governo Trump. E o Lula já tinha chamado o Trump de nazista antes da sua vitória. Né? No dia seguinte mandou uma mensagem, parabéns. Pô, é curioso isso, né? Quando as pessoas fazem transição suave e elogiam depois ou parabenizam a vitória de nazistas. Né? Mostra, claro, que era um discurso hipócrita do Biden, do Trump e do Lula em relação ao Trump e companhia. Imprensa e por aí vai. Então, Brown, é a situação que temos. Né? Essa é a primeira-dama, sem noção. Esse influenciador aí que estava no evento rindo, outro que fez fama e fortuna, pintando o cabelo de colorido, imitando foca, ensinando gamer a burlar controle parental, e foi alçado ao patamar de porta-voz da esquerda progressista no Brasil, por quem? Se não pela mesma elite que eu estou aqui denunciando. Pela Globo, pelo Barroso. O Barroso, no STF, convidou Felipe Neto para debater democracia no país. Desinformação, como combater fake news. Né? Então, essa elite no Brasil criou um mecanismo de proteção, de blindagem, até mesmo de promoção, turbinaram figuras que em qualquer lugar sério do mundo, em qualquer época um pouco mais séria do planeta, estariam relegadas à total mediocridade de onde nunca deveriam ter saído. Um fica lá pintando cabelo, imitando foca e ganhando dinheiro, a outra fica visitando bandido na prisão. E não mais do que isso. Estamos nessa situação hoje. E antes de passar para o Ruxa, deixa eu trazer aqui as outras duas reações do Elon Musk, também lá no X. Pode colocar a próxima, Cláudio, por gentileza. O retweet do Nicolas. O Nicolas postou em inglês, alertando o Elon Musk, inclusive marcou o Elon Musk e escreveu até de forma muito feliz, né? Essa é a esquerda tolerante. E aí o Elon Musk compartilhou só com uma risada e depois, em outra publicação, pode seguir, Cláudio, por favor. Aí ele chama a Janja de charmosa, charming. Pelo menos o Ruxa pode nos ajudar na tradução, se é isso mesmo que quis dizer o Elon Musk. Fala aí, Ruxa. Então, né, eu não lembro qual personalidade fez um comentário que eu achei perfeito. Nos Estados Unidos,
nós agora temos o homem mais rico do mundo, um dos maiores empreendedores de todos os tempos, como uma figura central, um braço direito do presidente. Já no Brasil, né, o braço direito do presidente é a Janja. E isso demonstra o desastre brasileiro, né? Então, dá para ver o nível da pessoa pelo jeito que ela fala, por esse tipo de colocação. Além de tudo, né, não é só um xingamento, é algo tolo, porque qual é que é o ganho político ou de qualquer ângulo que a gente olhe para a Janja, o movimento que ela representa? Nenhum, né, em fazer isso. Ela só perde. Então, além de ser algo inaceitável, é algo que não traz nenhum ganho para o movimento dela. E naquele mesmo dia, ela basicamente incinerou, né, várias narrativas da esquerda. Primeiro, você está num ambiente ali, num evento que seria para combater o discurso de ódio, né? E aí você apresenta o discurso de ódio contra alguém. Aí depois, ela diz que o Alexandre de Moraes é um parceiro, né? Ou seja, já coloca o Alexandre de Moraes como um integrante do próprio governo. E vai além, né? E ataca aquele sujeito, naquele triste episódio, né? Aquele lamentável episódio dos fogos lá, dos rojões em Brasília. Não lembro qual a expressão que ela utilizou, um bobalhão, enfim. Bestão. Um bestão que se matou com fogos de artifício. Ou seja, ela também detona a própria narrativa que todo o governo, né, apresentou, que as autoridades apresentaram, que era um sujeito muito perigoso, né, tudo parte lá, uma continuação do 8 de janeiro. Ela vai lá e ri, demonstrando nenhum tipo de empatia com o ser humano que morreu ali, a gente não pode esquecer, né, só ele morreu, mas ninguém. E ainda acaba com essa narrativa de alguém muito perigoso, alguém super preparado que estaria fazendo um atentado, né? Fazendo piada com o sujeito. Então, é uma tragédia completa para o próprio governo, porque simplesmente ela literalmente detonou, né, todas as narrativas e apresentou munição para a própria oposição, né? É esse tipo de pessoa que está ali como o braço direito do Lula. Mas a gente não precisa ir tão longe, nós temos que lembrar que isso não é novo para o Lula, né? Ou quem não lembra das declarações da ex-primeira-dama de que todos deveriam enfiar as panelas naquele lugar, né, quando tinha aqueles protestos dos panelaços e tudo mais. É o mesmo perfil de gente, é a mesma postura, e é um desastre para o país em todos os níveis. Bom, deixa eu trazer para cá também ele, Ricardo Salles, chegando, se juntando aqui para completar a bancada. Aliás, o pessoal fica bravo quando o Salles não participa alguns dias, ficam cobrando. Cadê o Salles? Cadê o Salles? Então pronto, atendendo a pedidos, aqui está ele, Ricardo Salles. Sua análise salia sobre esse episódio da Janja e da Elon Musk. Boa noite. Tudo bem, Brown, a todos, Rodrigo, Russell, todos estão nos assistindo. Veja, só mostra o baixo nível que é essa turma do PT e a Janja, que era aquela que ia visitar o Lula na cadeia, né? Era a moça das visitas lá da cadeia. Só mostra que ela não tem nível nenhum, né? O Lula até esboçou assim, um comentário muito indireto, dizendo, olha, não se deve xingar e tal, papapá. Mas o fato, isso é lugar comum aqui em Brasília, é que a Janja não sabe o seu lugar. Ela invade as competências dos ministros, ela se coloca como porta-voz de uma série de grupos que ela não representa. Ela não foi eleita para nada, ela não teve um voto, ela enfim, não tem mandato, né? O papel de primeira-dama não é esse. E ela, além de não cumprir bem o papel de primeira-dama, ela exerce uma falta de educação, uma falta de compostura, que é típico desse pessoal ligado ao Lula, ligado ao PT, né? Então já foi bem explicado aqui. Internacionalmente, acho que do ponto de vista comercial não haverá grandes consequências, mas há, evidentemente, um constrangimento maior no meio diplomático. Os próprios diplomatas brasileiros, em off, né, assim, reservadamente, reprovaram essa atitude dela. Pois é, e o Salles falou sobre essa resposta, essa reação do Lula. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver, ele dizendo que não se deve xingar adversários, oponentes. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer, porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Volta aí contigo, Consta, o que achou dessa declaração? É cínico, né? Primeiro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente sem comida, a gente vai falar disso, mas voltou a mentir, inventar números astronômicos de fome, né? O Milei tá certo nisso, né? Quer reduzir a fome é o capitalismo, a resposta é que o Lula condena, de certa forma, né? Não é programa de governo, até porque quando ele começou lá atrás, o primeiro programa dele, com muito marketing, foi o Fome Zero. E deu tudo errado, né? Foi um fiasco. Então, isso é tudo balela, né? Agora, não xingue os outros, a menos que seja o Trump de nazista.
a menos que seja o Bolsonaro de genocida. Então, essa turma da esquerda é muito hipócrita, né? A Janja gerou um mal-estar, é óbvio, né? E o próprio Lula, com essa, digamos assim, com essa crítica velada, né, indireta, ele tentou consertar, mas a verdade é que o petismo é isso mesmo. E a gente fica pensando, né, Brown, aqui, primeiro no duplo padrão da imprensa, da própria esquerda hipócrita, né? Até aquela Lelé da Cuca lá, a Patrícia Lelé, foragida, veio com uma nota, né, dizendo, pô, gente, não dá pra passar pano pra isso, né? Se fosse a Michelle dizendo algo assim pro DiCaprio, eu não entendi a comparação do DiCaprio com o Elon Musk, mas enfim, a gente ia aplaudir. Então é um negócio tosco, porque a gente pensa o seguinte, quando Bolsonaro e Paulo Guedes insinuaram, afirmaram que a mulher do Macron era feia, e né? O mundo veio abaixo. Não pode, que coisa grosseira, que falta de diplomacia. Porra, é a primeira dama falando do Elon Musk, o dono do X, o cara tem investimento no Brasil, a Starlink opera no Brasil. E já foi bem, inclusive, perseguida, né? Milhões de motivos até para ir embora do Brasil, mas ele não vai por compromisso com o povo, né? Vai ser secretário do governo Trump. E a mulher manda o cara se ferrar para pegar leve aqui, né? Que saudade da dona Ruth Cardoso, se quiser ficar só na esquerda, da Marcela Temer, se quiser ficar no centrão, ou, claro, da Michelle Bolsonaro. Essas primeiras damas tinham postura. Agora, a Janja, o Sérgio tocou nesse ponto, a Janja está reclamando que não tem um gabinete para ela. Ela quer despachar oficialmente num gabinete, ela não tem a menor noção da realidade. E o Lula, claro, e a turma de bajuladores, o imitador de Foca, Globo e companhia, ajudam a inflar o ego dessa figura, né, pitoresca e patética, que não sabe o seu devido lugar, tratando ela como se fosse uma voz a ser ouvida no debate, em vez de aquela que estava visitando o preso na prisão. E ponto. E ele resolveu casar com ela, tudo bem. Pergunta para o filho o que ele pensa. Então, é ridículo a gente debater o que pensa a Janja sobre qualquer assunto que seja. Mas o cordão de puxa-sacos fica mantendo, né, um clima falso de que ela é relevante. Leiam a coluna do Guzzo, né, chamando atenção para isso e tudo. Ela não teve nenhum voto, ela não representa ninguém nesse país. E fica achando que vai dar pitaco em tudo e falar sobre tudo, porque tem uma turminha que finge que o que ela diz é relevante. E você, Ruchel, como analisa essa fala do Lula que mostramos, né? Indireta, como mencionou o Consta, dizendo que não se deve xingar adversários? Eu acho que o Lula não está nem um pouco preocupado na relação com o Trump. Ele mesmo foi responsável ao ponto de um dia antes da eleição, né, xingar o Trump de nazista. O que eu acho que ele ficou indignado e deu esse pito, porque foi um pito, é que ela acabou tirando os holofotes dele, né? Porque ele quer ser o centro das atenções, emergindo como novamente um líder global e tudo mais, passar uma borracha no que aconteceu nos últimos anos. E ela foi lá e roubou a cena, né? Eu acho que essa foi a indignação do Lula e não necessariamente o fato dela ter xingado o Musk. E o Lula já mostrou que não tem muito compromisso com a realidade. Uns anos atrás, numa conversa com blogueiros, esse pessoal chapa branca, ele contou a história que mente mesmo, né, que ia nesses fóruns internacionais e no determinado momento falou que tinha não sei quantas milhões de crianças nas ruas, e o Jaime Lerner, acho que estava com ele, e falou, não, Lula, isso não pode, porque não tem tanta criança assim no Brasil, né, então não tem como ter tantas milhões de crianças na rua, e deu risada, né, a gente vai lá mesmo para falar mal do Brasil, para mentir. Então é esse pessoal que quer combater as fake news, o discurso de ódio. Agora, a Janja, basicamente, acho que ela precisa ter, de fato, esse gabinete. Eu acho que a gente precisa empoderar ela para ela falar mais, né? Ela precisa falar mais, porque quanto mais ela fala, mais ela expõe o que é esse governo. E, só para finalizar, eu já ouvi de gente dentro do PT que o pessoal odeia ela no Palácio, que o círculo do Lula não gosta nem um pouco dela, porque basicamente ela sequestra, né? Tipo, ela afasta o Lula das pessoas e ela tenta gerar influência e tenta se meter em todos os assuntos, em todas as pastas. Então ela está fazendo também um trabalho de unificação do país, né? Parece que ela não é muito quista nem pela direita, nem pela esquerda. Teve recentemente uma pesquisa de opinião e ela tem uma rejeição quase igual, tanto entre os eleitores de Bolsonaro quanto entre os eleitores de Lula, né? Mas eu tô achando ótimo, eu quero que ela fale mais, né? Não quero que ela fique quieta, não. Bom, já que você não quer que ela fique quieta, Rucho, a gente vai mostrar aqui a outra fala dela, em que ela reclama, como mencionou agora o Consta, de não ter um gabinete e afirma que isso é fruto do machismo. Vamos ver. O machismo,
com misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete e outras diversas primeiras-damas têm. Ontem mesmo recebi uma carta da primeira-dama do Paraguai, que por um problema de saúde não pode estar no G20 com a gente, da oficina da primeira-dama, quer dizer, do gabinete da primeira-dama. Então, eu não posso nem colocar isso no papel. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso isso, ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer, né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe, quer dizer, vale a primeira-dama dos Estados Unidos ter um gabinete e poder se apresentar e representar o presidente. E tem também, agora, a fala em que o Lula confessa, isso foi em 2014, gente, logo depois de ele ter deixado a presidência, ele confessa que inventava números sobre a pobreza no Brasil. Roda aí, Cláudio. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula, porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito gente. Volta aí contigo, Salles, queremos te ouvir. Tendo essas 3 credenciais, não dá para esperar grande coisa dele. Agora, ainda bem que a Janja não tem um gabinete, não tem uma verba de representação, não tem cartão, né? Não tem nada. Se ela já causa tanto estrago na imagem do Brasil, da própria instituição da presidência da República, não tendo nada disso, imagina se essa mulher tiver qualquer coisa dessa financiada pelo Estado, né? Quer dizer, estrutura, gabinete, cartão, papel timbrado, tal, etc. É quase como soltar o pombo no tabuleiro de xadrez, né? Vai derrubar todas as peças, vai fazer cocô em tudo e vai achar que tem razão. Então, eu acho que tá muito bom do jeito que tá, né? O ideal era que ela não fosse nada. Mas, enfim, o Lula ficou com tesão aí pela moça mais nova, que ia visitar ela na cadeia, e agora o Brasil paga a conta, né? Fazer o quê? Tem mais 2 materiais aqui, gente, separados pela nossa produção, do Felipe Neto, respondendo também ao Elon Musk. Pode colocar o primeiro, Cláudio, por favor? Tá aí na tela. Eles não irão vencer, e aí repetiu o xingamento da Janja. E a outra postagem, aliás, essa acompanhada da foto dele com a Janja, vamos ver, veremos, tente interferir, eu imploro, apenas tente. Volto aí contigo, conta. O que dizer, Brown? O que dizer disso? Acho que o Salles já resumiu bem. Olha, nós estamos diante de uma turma tão asquerosa. Eu vou voltar aqui ao meu primeiro comentário pelo seguinte, ao meu texto de hoje, né? Nada disso que nós estamos vivendo com essa turma que representa o Brasil voltou, né? Nada disso seria possível sem a cumplicidade de gente que sabe o que está fazendo. Porque, de novo, né? Eu vejo muita gente aderir a um fatalismo, o Brasil nunca vai dar certo, o problema é o povo, aí o Nordeste, né? Metem o Nordeste no meio e tudo. Tem muita gente ignorante no Brasil, o Brasil é um país com muita miséria e tudo mais, né? Mas não fosse uma elite que escreveu cartinha pela democracia, que passou anos demonizando o Bolsonaro, até Paulo Guedes, porque, sei lá, os seus interesses não estavam sendo bem atendidos por um governo que estava sendo diferente, né, honesto e sem feudos partidários, e sem irrigar os cofres da velha imprensa, da forma que está vendo hoje na Globo e companhia. Essa turma ferrou o país. Essa turma colocou o Brasil como pária mundial, como eixo do mal, representado por gente da pior qualidade, gente desqualificada, gente bandida, né? E como é que a gente reverte esse quadro, uma vez que eles têm cúmplices bem poderosos, né? Togados, e, enfim, e a direita fica se digladiando por disputa de curral eleitoral ou firulas, né? Agora tem uma turminha aí da direita que fica resgatando o tweet meu de 6 anos atrás, né? Para dizer que eu implicava com o Bolsonaro ou sei lá o quê. Então, Brown, é o seguinte, é difícil manter o otimismo nesse país, hein? Agora, Ruchel, eu queria te ouvir sobre aquele último ponto ali da postagem do Felipe Neto, em que ele fala de interferência, tente interferir, apenas tente interferir. Qual será o caminho aí? Já estão tentando apontar de antemão, antes da derrota de 26, uma interferência externa? Qual é o movimento aí, Ruchel? Não, é que basicamente há, desde a aproximação do Elon Musk com o Trump, uma acusação por parte da esquerda que ele estaria interferindo no processo eleitoral, estaria utilizando seu poder econômico a favor do candidato Trump para, de alguma forma, manipular o processo eleitoral, né? O que não deixa de ser extremamente irônico, porque nós temos diversos bilionários que há décadas bancam a esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.
O próprio George Soros é um dos financiadores do instituto que o Felipe Neto abriu para combater, né, as fake news, o discurso de ódio. Então, um bilionário pode, há décadas, né, colocar, e são centenas de milhões de reais, não é um pouquinho não, né? A Gazeta do Povo, inclusive, fez há pouco tempo atrás um estudo e mostrou que num ano apenas o George Soros tinha colocado mais de 100 milhões de reais no Brasil, em mais de centenas de ONGs, né? Então, essa intervenção pode. A do Elon Musk, não, porque, afinal de contas, ele é de direita. E eu consigo ver assim, um exemplo claro, né, daquela figura do intelectual orgânico que o Antônio Gramsci fala. Para quem não está acostumado com esse termo, o Gramsci falava que o intelectual orgânico pode ser qualquer pessoa, não importa o nível intelectual dela, que faça avançar a causa, né? Então veja como a mídia trata o Felipe Neto, que, como bem o Constantino colocou, há pouco tempo atrás era um animador de pré-adolescentes, né, imitava Foca, enfim, produzia inclusive uns conteúdos bem questionáveis, para falar o mínimo, para crianças e adolescentes, e é alçado rapidamente pela mídia a um intelectual, a um pensador, a um sujeito que deve ter um peso no debate público, né? E ele mesmo, há 3 ou 4 anos atrás, falava que não entendia nada de política. E veja como a mesma imprensa trata um sujeito como Olavo de Carvalho, que tem uma vida inteira dedicada ao estudo, escreveu dezenas de livros, né? Você pode gostar ou não gostar dele, mas não importa, você não pode negar que o sujeito é um gênio. Então, é um exemplo claro da manipulação que a imprensa faz, que o establishment faz, em elevar figuras como o Felipe Neto a pensadores, a influentes, e abaixar, né, tirar do contexto do debate sério, ou do debate intelectual mais profundo, pessoas que efetivamente são intelectuais porque são de uma outra visão ideológica, né? Então, isso fica evidente com essa alçada aí do Felipe Neto, a figura de um pensador. A começar aqui, Cláudio, pela postagem do Paulo Teixeira, a nossa arte de número 10 aí do roteiro, pode colocar. O Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, foi um dos poucos petistas, aliás, que saíram em defesa da Janja publicamente. Após bronca de Lula, ministro comemora xingamento de Janja a Elon Musk. E aí, queria te ouvir sobre isso, Salles, essa do Paulo Teixeira, até destoando do próprio presidente, né? Mesmo em meio a tantas críticas que sofreu a Janja, foi um dos poucos a dar apoio a ela. Como é que você interpreta isso? O cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais, né? O governo tem muito isso. A pessoa sabe que a Janja tem influência sobre o Lula, então o que ele faz? Ele, Paulo Teixeira, ele puxa o saco da Janja para a Janja chavecar o Lula, falar bem dele próprio, Paulo Teixeira, para o Lula e tal. Quer dizer, ele usa a Janja como interposta pessoa justamente para que ela o defenda junto com ele. E ela sabe, o pessoal do governo todo sabe, que a Janja tem controle absoluto sobre o Lula, não deixa ele atender telefone, filtra para quem ele atende, filtra com quem ele vai falar, enfim. Não adianta, é aquela história, o cara é um velho babão em cima da moça 20 anos mais nova. Ele fica doido, né? Ela faz a cabeça dele completamente. E o Paulo Teixeira já sacou isso e faz, né, elogio a ela para que ela o defenda junto ao Lula. É isso, essa é mamanjado que ia dar para trás, né? Então, só fazer uma brincadeira aqui, Brown. Eu estou lendo aqui, estou lendo aqui as mensagens, só falar para a turma aí que eu vou cortar o cabelo, que eu estava viajando e não consegui ir no barbeiro, por isso que eu estou com esse cabelão assim de Harley Globetrotters. Não, a gente gostou do estilo também, o Ronald McDonald, tá legal, pô, pode aderir, pode ficar. Deixa eu mostrar. Ah, então beleza. Deixa eu mostrar. Muito bom. Vou passar aqui o nosso próximo vídeo. Olha só, eu vou devolver para o Consta, que é o outro comentário que fez a Janja no final de semana. O Cuxo fez referência a ele, o ataque que ela fez ao tio França, o homem que morreu na Praça dos Três Poderes. Roda aí, Cláudio, por favor. Nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Uma fala abjeta em todos os sentidos, né? Primeiro, a falta total de empatia para com o próximo. Se referia ao bestão que se matou com fogo de artifício, um cara que no auge de um desespero, de um problema psiquiátrico, resolveu jogar fogo de artifício em cima de uma estátua. Se ele se matou ou não, ou se ele foi abatido, há controvérsias, eu mantenho sempre a possibilidade, né, de ser uma coisa ou outra. Em segundo lugar, tentar fazer o joguinho da Globo, do STF, de culpar as redes sociais, né? Essa turma, Janja, Felipe Neto, é a turma que quer falar em nome da tolerância. Você imagina uma coisa dessa. Eles estão combatendo o discurso de ódio. É graças à direita que a gente faz essas coisas, né? Pô, se a gente for aqui puxar a ficha corrida da esquerda e seus movimentos, MTST, MST, Antifa, Black Bloc, Black Lives Matter, meu Deus do céu, né? Então, é um grau de cinismo, é um grau de
Eu vou te falar, Brown, nós estamos lidando com psicopatia aqui, na minha opinião. É gente desprovida de qualquer tipo de princípios, de valores morais, de caridade do conceito cristão mesmo, né? Enfim, é um negócio tosco. E a preocupação da turma era com os tweets do tiozão do churrasco, com as falas um pouco mais diretas do Bolsonaro. Pô, queria o quê, pô? Tu quer o quê? Quer dizer, demonizaram um cara que fez uma gestão decente, que botou gente séria nos ministérios, o próprio Salles está aqui e tantos outros, né? O Brasil estava andando, apesar de uma pandemia, de tudo isso, e resolveram jogar tudo isso no lixo para colocar essa gente desqualificada. E olha, a gente pode até pensar, né? Pô, estamos até agora falando de Janja. Meu Deus, mas é sério, como diz a Janja, não é para rir, não, é sério. Você acabou de mostrar aí um ministro de Estado aplaudindo que nem uma foca adestrada a fala dela. O Lauro Jardim deu a seguinte notinha aqui agora, né? Arroubo adolescente. A visão de diplomatas sobre fala de Janja contra Musk. Arroubo adolescente? Mas ela é a primeira-dama do país, cara pálida. Então não pode. Então vai voltar para o high school, vai estudar junto com os adolescentes. Isso não é razoável, né? A CNN, olha a mídia, a CNN deu a seguinte manchete: troca de farpas, de ofensas. Troca de ofensas entre Musk e Janja. Aí os jornalistas sérios que restam no país, um deles, o nosso colega Silvio Navarro, cobrou. Qual foi a ofensa que o Elon Musk fez para Janja? Aí a CNN teve que jogar uma notinha agora de correção, porque realmente o Musk não teve ofensa dele, né? O que não faz a nota de leitores do X, né? A única plataforma que restou livre, graças ao Elon Musk, que a Janja manda para aquele lugar, e que eles querem todos eles regular, porque aí não vai ter mais espaço para esse tipo de coisa. Aí fica só a versão oficial da Globo e do STF. E aí, sobre isso, antes de te devolver, a gente tem aqui a repercussão na imprensa. Coloca para a gente, Cláudio, por gentileza, aí de alguns dos principais veículos do mundo. E aí, queria te ouvir sobre isso. Você acha que o tratamento desse episódio foi correto na imprensa? Como é que foi o alcance disso fora do Brasil? Fala um pouquinho para a gente, Cuxel. Então, não teve tanta repercussão aqui, né? Saiu na Bloomberg, saiu uma notinha no Wall Street Journal, mas foi uma coisa assim pequena, né? Porque realmente não tem como levar muito a sério. O Brasil volta a ficar cada vez mais desimportante, né? E só ganha importância naquilo que é negativo. Mas veja a visão que esse pessoal tenta passar, né? A visão completamente totalitária. O sujeito que claramente estava com o estado alterado, né? Algum problema psiquiátrico, só teria feito o que fez por conta da influência das redes sociais. E eu fico pensando, né, ele estava também com a roupa de Coringa. Então nós teríamos que proibir filmes, né, ou livros como o do Coringa. Na verdade, o que esse pessoal apresenta é a seguinte ideia. Nós somos os portadores do progresso. Nós vamos levar a sociedade para um nível maior de justiça. Se alguém é contra a nossa posição ou tem ideias contrárias àquilo que a gente quer fazer, isso só pode estar errado. É isso que está impedindo a sociedade de evoluir. Então nós temos que suprimir essas pessoas, nós temos que tirar a voz delas, nós temos que censurá-las, porque aí a gente vai conseguir implementar o nosso projeto. É isso que eles querem fazer, né? Porque, veja, é sempre uma coisa subjetiva. Não, o ódio das redes sociais. Aí você pergunta assim, tá, mas os ministros falam também, não, o ódio das redes sociais, tem que eles não falam assim, tem que regulamentar as redes, porque tem o ódio nas redes. Tá, mas o que exatamente é o ódio, né? Aí a gente tem que partir para as coisas mais objetivas. Vamos lembrar do tal do inquérito das fake news, seria para combater o ódio. Qual é que foi o primeiro ato mais vistoso do inquérito das fake news? O que deu assim, maior repercussão? Foi uma revista sendo censurada, porque basicamente abriu a informação que um envolvido da Lava Jato delatou o ministro. Falou que ele seria lá o amigo do amigo. Não foi isso? Então, basicamente, isso eles estão tratando como discurso de ódio, fake news, ou as duas coisas. Então é isso que eles querem combater. Uma notícia negativa contra uma autoridade. Qual é que foi uma segunda coisa que eles utilizaram? Né? Foi acabar com uma investigação lá na Receita Federal contra ministros e outras autoridades. Então está se combatendo o ódio? Está se combatendo a investigação de autoridades? Então a gente tem que sempre tirar o conceito subjetivo, né, que eles tentam colocar e apresentar o que efetivamente eles censuraram. Não foi censurado o documentário da Brasil Paralelo sobre a facada no Jair Bolsonaro? O que tinha de ódio ali? O que existia ali de fake news? Nada. Era só um documentário sobre a facada em Jair Bolsonaro. Então isso foi censurado. Foi censurado por quê? Porque talvez fosse prejudicar a candidatura de Lula. Então, quando a gente faz isso, e eu sugiro que todos os amigos que estão nos assistindo façam isso de maneira sistemática e apresentem isso para as pessoas,
a gente começa a tirar, né, essa farsa que representa o suposto discurso de ódio. Nada mais é do que a pura e simples censura. Qualquer coisa que incomode os poderosos deve ser bloqueada, não pode ir a público, não pode ser falado, né? Ou seja, isso é basicamente uma ditadura. Então é o inverso do que eles falam. Na verdade, eles querem a hegemonia do discurso de ódio, porque esse é o FU lá para o Elon Musk discurso de ódio, mas aí eles podem fazer. E qualquer pessoa que é contra eles deve ser censurada, deve ser retirada da vida pública, né? Resumindo, é isso que nós estamos assistindo. Perfeito. Olha, enquanto acontece o G20, você sabe que está acontecendo aquele evento que é um festival de música, né, que foi conhecido como Janja Palusa, com artistas recebendo um cachê simbólico, segundo o governo, de R$30 mil. E a Janja foi citar esse evento no final de semana, durante uma das palestras, e uma mulher na plateia gritou Janja Palusa. A primeira-dama ficou irritada, ela não gostou do apelido que o evento ganhou. Vamos ver. O festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? E aí, volto contigo, Salles, queria que você falasse sobre isso, né, sobre o envolvimento de dinheiro público em tudo isso. O próprio Ministério da Cultura está no centro do que parece ser um escândalo, né, de repasse de dinheiro público para aliados, para apadrinhados políticos. Aliás, vou citar de novo aqui o Silvio Navarro, que o Consta mencionou mais cedo. O Silvio fez uma ótima reportagem, 2 ou 3 semanas, lá na Revista Oeste, destacando, detalhando esse esquema, né, de como o dinheiro público sai do Ministério da Cultura e vai para pessoas que são alinhadas politicamente. Teve até gente que foi candidata em eleições, ou chefe de gabinete de candidatos a vereador, ganhando dinheiro do Ministério da Cultura. Você acha que é mais ou menos esse o caso aí no tal do Janja Palusa, Salles? Eu não vou falar mais dessa mulher aí, vou falar do problema em si. A esquerda tem esse histórico de usar dinheiro público para beneficiar os seus apoiadores, né? Então, artista, ONG, acadêmico, não sei o quê, tudo vagabundo que apoia a esquerda. Quando a esquerda vem para o poder, recebe de volta um agradecimento via apoio aos seus projetos, dinheiro para os seus projetos de pesquisa, seus estudos. Isso nós vimos na área ambiental, nós vimos na área cultural, nós vimos em todas as áreas, na área, parte de educação, bolsas universitárias para o cara estudar o rabo da borboleta da Mesopotâmia, passa 5 anos recebendo bolsa para estudar coisa que não serve para porra nenhuma. Então, o fato é o seguinte, essa história da esquerda no poder, dá dinheiro para os seus apaniguados, dá dinheiro para os seus apadrinhados, dá dinheiro para quem os defende, seja na imprensa, seja no cinema, no teatro, na mídia, no raio que os parta. Então, para mim não surpreende nada, eles estão fazendo o que eles sempre fizeram, coisas que nós combatemos no governo passado, cortamos um monte de mamata, fechamos a torneira para um monte de gente, e é por isso que eles tinham um ódio tremendo nosso. Não era só porque tem uma ideologia diferente, é porque nós cortamos o dinheiro dessa turma, e isso foi feito em várias pastas, inclusive na área ambiental, na área da cultura, e na área de não sei o quê, então na área da educação. Então tinham grandes esquemas de sustentação, de financiamento dessa vagabundagem toda, com o dinheiro público, sempre com ar de bom mocismo, fazendo coisas que são do interesse da sociedade, pensando no futuro, defendendo as minorias. Tem sempre uma narrativa bonitinha, mas no fundo é para botar dinheiro no bolso do esquerdista, que diz que é esquerdista, mas não abre mão de dinheiro. Essa é a verdade. Pois é, Constantino, nesses eventos, como nesse Janja Palusa, não tem, por exemplo, os grandes muito apelo popular, que certamente levariam um grande público, mas que são de direita, né? Ou que se declaram antipetistas, que fazem críticas ao governo. Esses nunca são lembrados, não aparecem nessa distribuição de verba pública, né? Nunca, é tudo um grande esquema, né? Como disse o Salles, né? A cadeia da felicidade. Não tem petista grátis mais, né? E 30 e tantos milhões, Itaipu, Petrobras dando dinheiro, enquanto falta luz no FRJ, né? Tá lá Itaipu financiando essa porcaria aí. Agora ficamos sabendo que a empresa lá, uma das empresas lá do imitador de focas, a tal da Play 9, levou 14 milhões de reais de benefícios fiscais, né? Quer dizer, não tem petista grátis. Segue o dinheiro, como diriam os romancistas, os escritores de thriller, de espionagem, detetive, né? Siga o dinheiro, follow the money. Eu, Brown, não acredito em gente que, no fundo, tem milhares ou milhões de motivos para defender certa postura e vira casaca de acordo com o oportunismo do momento, né? E não acredito também em quem é incapaz, na situação em que a gente vive hoje no Brasil, de criticar o sistema que temos no poder. O Alexandre de Moraes, por exemplo, o STF, gente que vive criticando gente da direita, pega no pé do Salles, pega no pé do Constantino, agora vai até em cima do Nicolas Ferreira. Mas porra, não fala do Alexandre de Moraes. Eu deixaria o mesmo conselho, siga o dinheiro que vai achar uns rastros ali bem caçabistas. E você, Ruchel, o que nos diz aí do Janja Palusa? Bom, a gente está vendo o que está acontecendo com as estatais, né? O governo Bolsonaro alcançou o maior resultado das estatais da história e a gente já está vendo as estatais apresentando prejuízos sistemáticos. O
o Rodrigo colocou aqui, né? Tá aqui a matéria da Gazeta do Povo. Itaipu e Petrobras destinam 33 milhões para a Janja Palusa e eventos do G20. E aí a gente vê o resultado que está sendo apresentado pelos estatais. Agora, eu chamo a atenção do seguinte: esses 33 milhões, essas coisas mais vistosas, acabam vindo a público. Agora vocês imaginam uma festa que está acontecendo, né, no andar de baixo. Porque se há a percepção de que não vai existir mais uma Lava Jato, não tem como acontecer. E enquanto existia a Lava Jato, vários casos aconteceram durante a Lava Jato. Agora que esse pessoal sabe que não vai acontecer mais nada, imagina a festa que deve estar acontecendo em todas as esferas do governo, né? E aí a gente tem qual resultado? O déficit público aumentando. E aí o que nós temos para resolver o déficit público, ao invés de cortar essas benesses, esses milhões para isso que não vai servir o Brasil para nada, o que é ser feito? Aumentar imposto. Então, você que tem casa, os empresários, todo mundo tem que pagar mais imposto para manter a festa andando. Ao invés de cortar, se aumenta imposto, né? O que isso gera? Aumento de gasto de governo, endividamento, inflação. Então, a gente já viu esse filme, só que agora é uma versão piorada, né? A continuação usualmente é sempre pior do que o original. A gente já viu esse filme porque esse governo é muito parecido com o governo Dilma, só que é uma versão piorada, né? Porque agora todo mundo sabe o que está acontecendo e está sendo feito a olhos vistos, né? E ninguém consegue fazer nada a respeito. Então eu vejo dessa forma. É só um exemplo da festa que está rolando em Brasília e no Brasil inteiro, desse pessoal que orbita a máquina pública. Falando em festa, olha só. Por favor. Deixa eu só contar uma curiosidade aqui, um segundo. Hoje, no avião vindo para Brasília, estava sentado atrás de mim uma moça, que eu não sei quem é. Mas a moça entrou no avião, antes de fechar a porta, estava no celular. A conversa dela no celular com alguém, que eu também não sei quem é, a conversa era assim: não, então, eu vou ligar para o ministro porque não tem cabimento. A gente deixar a empresa da fulana de tal de fora, afinal nós aprovamos esse projeto aí da Lei Rouanet, era para estar todo mundo lá dentro. Se o ministro não autorizar isso, tem que revogar. Vocês trouxeram esse evento, eu me lembrei da conversa do avião. Quer dizer, na época, no governo anterior, você via já no aeroporto, no avião, nos espaços públicos, um outro nível de pessoa, um outro nível de conversa. Aliás, os restaurantes aqui de Brasília, os garçons, o pessoal que trabalha nos restaurantes, falam, olha, o nível decaiu muito. E mudou uma coisa: no governo Bolsonaro a turma pagava com cartão de crédito. Nesse governo, os pagam a conta tudo em dinheiro, com os bolos de dinheiro assim.